E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui conforme me comprometi ontem para voltar e contar um pouco mais da minha história de vida. Mostrei para vocês ontem algumas fotos de quando eu era pequeno, né? Vocês já sabem um pouquinho da minha história, da história dos meus avós, dos meus pais. E hoje eu vou contar algumas curiosidades. Quando eu tinha 10 anos e eu estudava na escola Nossa Senhora da Penha, ali no bairro São Miguel, eu participava de um grupo de invernada artística. E era uma das coisas que eu mais gostava, eu estudava de manhã e à tarde eu ia para a escola para ensaiar. E a gente se apresentava em vários lugares, e eu tenho até algumas fotos daquela época. Eu lembro que a gente se apresentou várias vezes no Recanto do Pinhão, e também na Festa do Pinhão a gente chegou a se apresentar. Depois, eu estava ali já há algum tempo naquele grupo de invernada artística, eu acabei mudando de escola. Aí eu fui estudar no Vidal Ramos Júnior, o antigo centro educacional. Foi lá que eu estudei até o 3º ano do ensino médio. E foi ali no centro educacional que eu despertei para a política, assim, que eu passei a gostar e acompanhar a política de perto. Em 2004 e 2005, quando eu tinha 15 e 16 anos, eu passei a participar de um programa que chamava Superação Jovem. Era realizado pelo Instituto Ayrton Senna em parceria com o SESI. O objetivo do programa era despertar jovens protagonistas. E foi ali que eu acabei despertando. E o programa ele tinha isso, de provocar nos jovens a busca por defender direitos, reivindicar essa coisa toda, liderar pessoas, estar à frente das coisas. E por causa desse meu empenho com o Superação, em 2005 surgiu uma oportunidade. Foi criada a Escola de Governo. E cada escola pública em Lages poderia indicar um aluno. Consegui ser indicado pela direção da escola e também pelos professores, foi uma surpresa quando recebi a notícia e passei a participar dessa escola de governo, que tinha como objetivo justamente despertar nos jovens o gosto pela política. Às vezes as pessoas perguntam assim, tá, mas você já teve algum envolvimento com a política? Eu digo, já tive, quando eu era um jovem de 15, 16 anos e passei a participar das discussões sobre política. Esses dias eu estava mexendo nas minhas coisas e eu achei uma reportagem que foi publicada num jornal impresso local. Essa reportagem foi feita por causa da escola de governo. E aí eu falei sobre o que eu pensava sobre a política. As coisas que eu falei naquela época, 11 anos atrás, são as mesmas coisas que eu penso ainda hoje. E eu vejo assim que a situação que o país estava vivendo naquela época é a mesma situação que a gente está vivendo hoje. Eu lembro que eu citei na reportagem que a gente tem que renovar, se a gente quer alguma transformação, que a gente precisa de uma reforma política. Também naquela época eu já estava falando do quanto eu sou contra essas campanhas milionárias, a existência de Caixa 2, essa coisa toda que vai contra os princípios morais e éticos. E os meus posicionamentos de hoje são os mesmos posicionamentos de 10, 11 anos atrás. Eu acredito que princípios na vida da gente, nós não negociamos. Princípios não podem ser negociados. A gente pode mudar de ideia, mas mudar os nossos princípios, jamais. Eu jamais vou mudar os meus princípios, eu jamais vou mudar o meu posicionamento. E aí, pessoal, eu quero agradecer mais uma vez por vocês terem acompanhado um pouquinho da minha história. Amanhã eu vou voltar para falar sobre a minha carreira profissional. Então não percam a partir das 8 da noite aqui na rede social. Valeu!